Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Olha só, estou te convidando a conhecer dois importantes pensadores contemporâneos, Alexis de Tocqueville e Ortega y Gasset. Esses dois caras, eles vão discutir uma questão muito interessante, muito atual, que vai abrir a sua cabeça para algumas ideias. Eles vão trabalhar a questão das massas. E eles partem de uma pergunta muito interessante. Será que existe liberdade numa sociedade de massas? Será que dentro de uma sociedade composta por um padrão de comportamento há uma liberdade? Você quer ouvir essa resposta? Bora filosofar. Eu quero partir dessa pergunta. Há liberdade em uma sociedade de massas? Quando nós olhamos para a sociedade de forma homogênea, a massa é algo homogêneo. Né? Sábado nós fizemos em casa pizza. Então eu fiz a massa de pizza. Enquanto ela não ficou homogênea, da mesma cor, no mesmo nível, numa mesma espessura, eu não pude montar a pizza. Ela se tornou massa quando ela ficou homogênea. Ela deixou de ser ovo, farinha, água, sal, açúcar. Ela deixou de ser cada um a sua função e tornou-se uma coisa só, uma pizza. Quando aquela massa ficou uma coisa só para mim, ficou fácil de eu manipulá-la. Porque eu vi que ela iria ficar exatamente como eu queria. Se ela não fosse homogênea, talvez quando saísse do forno, ela não ia ter aquele aspecto que eu buscava nela. Então o ovo deixou de ser ovo, a farinha deixou de ser farinha, a água deixou de ser água e virou massa. É mais ou menos nesse sentido que a sociedade se faz. Os indivíduos numa sociedade de massa, eles perdem a sua individualidade. O sujeito perde a sua subjetividade. E o ator político, que é o indivíduo, deixa de atuar. Ou, quando atua, atua como massa. E no final da aula nós vamos concluir o risco que isso traz. Então, já começo respondendo essa questão. Não há liberdade em uma sociedade de massas. Há uma pseudo-liberdade. Há uma falsa liberdade. Há uma falsa impressão de liberdade. Que na prática, está muito longe de ser uma real liberdade. E para nos explicar isso, eu apresento dois pensadores. O primeiro é esse aqui, o Alexis de Tocqueville. Um pensador do século XIX, que vai ter um olhar interessantíssimo sobre o século XIX. Mas quando a gente lê Tocqueville, a gente tem a impressão que ele está falando de hoje. Do Brasil desses últimos anos. A gente tem a impressão que ele está falando de uma sociedade das redes sociais. Aliás, tanto Tocqueville quanto Gasset, embora tenham escrito isso há mais de 100 anos, há 200 anos no caso de Tocqueville, quase, parece que eles escreveram isso ontem. Olha a construção da ideia dele, como é genial. O Tocqueville ele parte da ideia de que uma sociedade de massas é uma sociedade de padronização de comportamentos. Todo mundo pensa igual, todo mundo age igual, todo mundo busca o igual, e aí torna-se uma sociedade homogênea. Agora entendam, é muito fácil para aqueles que detêm o poder controlar uma sociedade quando ela é homogênea. Então, quanto mais você forma na população uma mentalidade igual, um pensamento igual, mais fácil é de controlá-la. Porque você cria uma padronização de comportamentos. E percebam que, na maioria das vezes, as pessoas não refletem sobre esses comportamentos. Elas não refletem sobre as opiniões que elas mesmas emitem. Você vai conversar com uma pessoa se ela é contra ou a favor de determinado tema, determinado assunto. Ela se diz contra. E aí você quer aprofundar no debate e perguntar a ela, por que você é contra? O máximo que ela vai te responder é, eu vi no jornal, fulano de tal disse isso, ou o meu candidato falou isso. Então, a busca por uma sociedade homogênea
ela é danosa. Aquele princípio de igualdade, que muitas vezes começa a ser difundido a partir da Revolução Francesa, deve ser pensado de uma forma prudente. Porque que igualdade é essa? Se for uma igualdade de oportunidades, se for uma igualdade de acesso ao conhecimento, se for uma igualdade de melhoria de condições de vida, ok. Mas é isso que a gente percebe na sociedade contemporânea? Não. Alexis de Tocqueville está percebendo que a democracia moderna ela é perigosa. Porque a democracia moderna, na visão dele, encontra uma massa que não está preocupada com a mudança. Se você conversa com a grande maioria das pessoas, elas não estão preocupadas com mudança. Elas estão preocupadas em quê? Em alcançar a sua realização pessoal. Elas estão preocupadas em igualdade de condições universais. Mas antes disso, ela quer os seus pedidos atendidos. Percebam que as popularidades dos governos, veja que eu estou falando no plural, porque eu não estou falando do governo atual somente, isso é um histórico do Brasil. As popularidades dos governos, elas aumentam em períodos em que o governo ele desenvolve programas assistenciais. Onde aqueles que exercem o poder sobre a população oferecem para aqueles indivíduos o que eles precisam, e aí você cria uma sociedade de massa, você cria uma sociedade homogênea e você estabelece um controle sobre elas. Há poucos dias foi divulgado, por exemplo, uma pesquisa da aprovação do atual governo, do presidente Bolsonaro. E os dados apontaram um recorde de aprovação. Se você pega a pessoas que consideram ótimo, bom ou regular, que é uma aprovação positiva, dá 67% da população brasileira, ou seja, 2/3 da população. E aí a oposição argumentava o seguinte: a pesquisa ela se deu em épocas que o governo está ajudando no auxílio emergencial por conta da pandemia. Sim, faz sentido. Porque a democracia moderna faz o indivíduo buscar sua autossatisfação. Mas isso não foi diferente com o Bolsa Família da Dilma e do Lula. Isso não foi diferente com o Bolsa Escola do Fernando Henrique Cardoso. Isso não foi diferente com o Plano Real do Itamar Franco. Então, a democracia moderna ela é perigosa, porque ela traz ao indivíduo a sensação de que governo bom é aquele que atende às minhas necessidades. E isso, naturalmente, possibilita o aumento do controle do Estado sobre os indivíduos. É um processo natural. O Estado enxerga uma possibilidade de manter o controle sobre esses indivíduos. Assim, o que vai acontecer? As massas elas são facilmente manipuladas. Democracia, como aquilo que os gregos sonhavam, está muito longe da sua essência. Democracia torna-se satisfação de alto interesse. E isso, na visão do Tocqueville, vai enfraquecer aquele ideal de democracia iluminista, que, na verdade, é uma retomada de uma democracia a partir do pensamento clássico. Então, à medida que se busca igualdade dentro dessa atmosfera, à medida que se busca igualdade dentro desse cosmos de alto interesse, o Estado consegue manipular essas massas. Ainda o Tocqueville, ele cria uma expressão que eu acho muito interessante. Ele diz que a democracia moderna tornou-se um despotismo democrático. Olha como é sutil essa ideia dele. Nós deixamos de viver um regime déspota do antigo regime, o absolutismo, criamos uma falsa democracia. O que, na verdade, o que nós vivenciamos é um despotismo democrático. Em que sentido? Ele vai entender que a revolução sonhada pelos iluministas deram lugar a um conformismo. Surgem expressões que são absurdas, mas são muito usadas. Fulano rouba, mas faz. Não importa que ele roubou tanto, o que importa é que eu tenho comida na mesa.
Olha como democratizou o acesso aos espaços que antes era de rico. Tudo bem dele ter roubado, mas olha a minha vida como está hoje. E percebam comigo que o Estado entendeu essa mentalidade dos indivíduos e encontrou nessa mentalidade uma brecha de estabelecer sobre eles um controle, de massificar esses indivíduos. A sociedade, ela exige que o Estado cresça cada vez mais, mas não para que o Estado seja forte, não para que as democracias se consolidem, não. Mas é que quanto maior o Estado, mais ele vai atender os meus interesses. Nesse sentido, o governo ele começa a degradar seus habitantes sem os atormentar. Como assim? Quando a gente menos percebe, gente, a gente está totalmente dependente do Estado. Ele vai degenerar a nossa essência, ele vai nos degradar, ele vai nos escravizar, sem que a gente perceba. Nós não somos atormentados pelo Estado, porque o Estado me dá o que eu preciso. Quanto mais o Estado oferece para os indivíduos aquilo que o indivíduo precisa, mais facilmente o Estado vai manipulá-lo. Porque ele vai transformar tudo numa massa. Gente, entendam. Igualdade jurídica, ok. Igualdade legal, também. Agora, igualdade econômica, ela não existe. Porque pense, rico e pobre. Para se ter uma igualdade econômica, um tem que se igualar ao outro. Se o Estado criar meios do pobre se igualar ao rico, esse pobre vai deixar de ser massa. Ele vai se tornar uma expressão que daqui a pouco o Ortega Gasset vai falar para nós de homem nobre ou minoria. Então não é interessante que esse pobre menos favorecido tenha educação, cultura, dinheiro, condições de se aproximar desse cara. Então o que o Estado faz? Ele dificulta a vida desse cara aqui, para que ele fique menos rico. E aí cause a impressão de uma igualdade. Então, a ideia de igualdade, segundo Tocqueville, é uma estratégia do Estado para massificar os indivíduos. E aí, a gente tem a impressão que as coisas estão ficando neutras, mas não estão. O que esse Estado está fazendo? Olha como que é sutil. Esse Estado ele está criando ferramentas, ele está criando mecanismos de forma invisível para manter o controle sobre os indivíduos e assim massificá-los. E eu repito, isso não é um fenômeno do governo Jair Bolsonaro, isso não é um fenômeno do governo Dilma Rousseff, não, isso é um fenômeno histórico. Isso é um fenômeno histórico. Se nós pegamos os governos do Brasil, desde o Itamar até hoje, o Estado ele sempre utilizou dessa ferramenta sutil como forma de transformar os indivíduos em massa para melhor manipulá-los. E aí, nesse sentido, de que maneira esse despotismo democrático controla as massas? Colocando na mentalidade dos indivíduos que liberdade é autossatisfação material. Veja como as pessoas estão viajando de avião hoje. O Estado está criando meios de melhorar o poder econômico da população e aí viajar para o Nordeste, passar férias no Nordeste. Olha como o indivíduo agora é livre. Ele pode ter mais de um carro em sua garagem, porque o Estado deu a ele condições de ter 2 carros na garagem. E aí a massa tem essa falsa impressão de liberdade. A massa, nesse sentido, entende o quê? Ó, se esse cara continuar no governo, eu vou continuar tendo 2 carros na garagem. Se esse cara continuar no governo, eu vou continuar tendo um auxílio financeiro. E aí os indivíduos continuam colocando os mesmos no poder porque entenderam que liberdade é uma autossatisfação material. Entendam.
Percebam, em épocas eleitorais, como cresce no nosso meio programas assistenciais, como que os bancos públicos começam a facilitar créditos, como que os governos, sejam de ordem municipal, estadual, federal, começam a fazer obras nos espaços, melhorar as ruas, aumentar o acesso. Por quê? Porque liberdade é autossatisfação material. Isso, na prática, é um controle, é uma forma do Estado controlar todo o aparelho. E surge uma expressão que o Tocqueville ele é radicalmente contra. E que, na visão dele, é um grande absurdo. Opinião pública. O que é opinião pública? Opinião pública, na essência do termo, né, se você pegar a construção do termo, é aquela opinião que é comum de todos. Ou melhor, que é comum do senso comum, nem todos. Então, uma opinião pública é aquilo que a maioria entendeu como verdade e torna-se verdade. Isso é opinião pública. Tocqueville fala, isso não existe, opinião pública não existe. Porque o que o Estado faz? Como é dele o aparelho, o controle, ele coloca nos veículos de comunicação, nos espaços de informação, ideias, um grupo reduzido de pessoas passa a difundir essas ideias, e, de repente, essas ideias se tornam verdade. De repente, essas ideias se tornam uma opinião pública. Esse conceito de opinião pública para Tocqueville é também um aparelho do Estado para dominar os indivíduos. Porque o que ele está entendendo? O Estado começa a difundir ideias, repeti-las, até que elas se tornam verdade. Você não sabe nem de onde ela veio. Mas ela chegou para você, opa, peraí, isso é uma opinião pública, então vou assumir ela para mim. O que seria, então, essa opinião pública na visão do Tocqueville? Uma força moral para adequar as opiniões. Ah, eu sou contra o aborto. Por quê? Ah, há um senso comum de ser contra. Ah, eu sou a favor do aborto. Por quê? Porque há um senso comum de ser a favor. O Estado começa a difundir as ideias que ele defende, isso começa a chegar nas massas, essa massa já está totalmente dominada porque entendeu a democracia de forma déspota, e com isso o Estado se perpetua no poder. Qual é a solução que o Alex Tocqueville apresenta? Aquilo que ele chama de racionalizar a mentalidade da massa, ou seja, promover uma educação melhor para essas massas. Conduzir as massas ao melhor acesso à informação. Só que o próprio Tocqueville conclui a ideia dele dizendo o seguinte, ó, isso não vai acontecer, porque não é interessante para o Estado. O Estado ele não quer que a massa saia da condição de massa. O interessante para o Estado é continuar um controle sobre elas. Então vamos continuar difundindo a opinião pública ao invés de os indivíduos terem sua própria opinião. Vamos continuar oferecendo para os indivíduos aquilo que eles precisam, ao invés de promover ferramentas para que o indivíduo possa, pela sua própria força, ascender, crescer socialmente. Aquele indivíduo que consegue crescer pela sua própria força, ele sai da condição de massa. E se muita gente sair da condição de massa, a gente deixa o poder. Então vamos continuar massificando os indivíduos. A isso, Tocqueville chama de despotismo democrático. Outro cara que vai discutir a questão das massas é esse filósofo da transição do século XIX para o século XX, o Ortega y Gasset. Tá? Ele vai escrever um livro chamado A Rebelião das Massas. É muito legal esse livro. É muito legal. E ele, nesse livro, ele vai entender que existem dois tipos de vida na sociedade. Entendam. É importante você entender essa introdução para entender o desenrolar da aula. O Ortega y Gasset, ele vai entender o seguinte, olha, numa sociedade, existem dois tipos de homens. E, por favor, gente, não entendam homens no sentido de gênero, tá? Entenda no sentido de pessoa humana, tá? Existem dois tipos de pessoas.
Uma vive uma vida vulgar, o outro vai viver uma vida nobre. Então, o Ortega y Gasset, ele vai separar a sociedade em dois grupos. De um lado, ele vai colocar aqueles indivíduos que vivem uma vida vulgar. Os que vivem uma vida vulgar são as massas. E, gente, não é vulgar no sentido literal da palavra, não. Não é vulgar no sentido de uma vida baixa. Não é isso. Vulgar é uma expressão e que vocês vão entender o porquê que ele usa essa expressão. Do outro lado, ele vai colocar vida nobre. Da mesma forma. Não entendam nobreza no sentido arrogante da palavra. Não. Ele não está colocando alguém que é menor e alguém que é maior. Não. Ele simplesmente encontrou dois termos para dividir a sociedade em dois grupos. Quem faz parte da chamada vida vulgar? Aquele que ele chama de homem médio. O homem médio é a vida vulgar. O homem médio é a massa. A massa é composta por homens médios. A massa composta por homens médios vive uma vida vulgar. Entenderam? E de que maneira seria essa vida vulgar? O Ortega entende que as massas elas são homogêneas, possuem uma qualidade comum, pensam igual, agem de forma igual, usando o Tocqueville, têm um comportamento padronizado. Essa é a massa. A massa, na visão do Gasset, ela é tudo igual. O homem médio ele não se diferencia da massa. É a multidão. E o Ortega y Gasset ele começa a dar sinais no livro que é meio que perigoso você ter uma sociedade composta em sua maioria por homens médios. Só que a constatação que ele faz é que em toda a sociedade a maioria é composta por homens médios. Que de alguma maneira, porque estão dentro daquela ideia de opinião pública do Tocqueville, possui os mesmos desejos, as mesmas ideias, o mesmo modo de ser. O homem médio é aquele sujeito, como a própria palavra diz, mediano. É a massa. É aquele homem que tem superficialidade. Ele não é profundo, ele é raso. Ele até tem ideias, mas ele não as coloca em prática. Porque ele prefere agir como a massa. Por isso ele tem uma vida vulgar. Eu conheço uma série de gente, de pessoas, que tem boas ideias. Uma vez um amigo meu dizia isso, né? O problema da sociedade não são as ideias. As ideias as pessoas têm. O problema é aqueles que têm a coragem de colocá-las em prática. Esse é o grande problema. O homem médio até tem ideias. Só que como ele se comporta como massa, ele não as coloca em prática. Ele se sente confortável, porque o Estado provê tudo aquilo que ele precisa. Ele se sente tranquilo, porque não há tanta coisa para mudar. O homem médio, na visão do Ortega y Gasset, é aquele sujeito que é acostumado com a realidade. Volta na expressão que eu falava do Alexis de Tocqueville. A revolução dá lugar ao comodismo. As coisas estão boas do jeito que estão. Deixa quem nos governa lá do jeito que está. Ele está oferecendo para nós aquilo que nós precisamos. Tá, mas a conduta dele é uma conduta fora da moral. Não importa. Tem comida na minha mesa? Fica lá. O Ortega y Gasset está percebendo que é necessário tirar o homem dessa vida vulgar. Só que tomando o Tocqueville como referência, isso não vai acontecer. Porque quem deveria tirá-los dessa vida vulgar é o Estado, que não é interessante para ele, porque senão vai deixar de manipulá-los. Esse homem médio que vive uma vida vulgar, ele não se aprofunda nas questões da sociedade. Ele sempre tem opiniões superficiais. Você percebe que você está convivendo com um homem médio no seu dia a dia, quando você vê aquele cara que repete 3 palavras de um filósofo, sabe? Eu estava assistindo agora há pouco a entrevista de um filósofo brasileiro, cheio de frases feitas.
cheio de frases bonitas. E aí depois você vai ver nas redes sociais de muitos educadores um tanto de frase repetida desse pensador. Você vai ver, é superficial. Não aprofunda nas questões. O homem médio é aquele sujeito que tem opinião sobre tudo. Mas as opiniões que ele tem sobre tudo, se juntar, não dão meio metro de profundidade. O homem médio, segundo Alexis de Tocqueville, é aquele homem que julga que tem direito à opinião sobre qualquer assunto, sem um esforço prévio para forjar um conhecimento mínimo sobre o tema. O cara ele não se esforça para se aprofundar sobre. Ok, eu tenho a minha opinião sobre determinado partido político. Ok, legal. Mas e aí, me fala sobre. Ele não se aprofunda. Ah, eu tenho minha opinião sobre determinado assunto, determinado tema. Legal. Nós precisamos de opiniões. Mas e aí? Ah, não sei. Eu vi o fulano de tal falando. Eu fico muito preocupado, gente, quando eu vejo no nosso país pessoas como o Felipe Neto sendo um formador político. Me preocupa demais. Não pela minha ideologia política, não, mas pela superficialidade das ideias dele. E é interessante, você percebe que você tem um homem médio convivendo com você, quando você percebe que as opiniões dele são taxativas. O que é uma opinião taxativa? Ele é firme naquilo que ele fala. E se você começa a argumentar, ele começa a falar mais alto, ele começa a ser irônico, ele perde a capacidade de usar a audição. O grande problema da sociedade brasileira hoje, seja ela de direita ou seja ela de esquerda, seja ela conservadora, seja ela progressista, seja ela da tendência que ela for, se eu posso definir um problema sério da nossa sociedade, é que a nossa sociedade, na visão do Ortega Gasset, perdeu a audição. Porque perdeu a capacidade de ouvir, refletir e aprofundar. Por quê? Porque ela está repleta de homens médios, que por se comportar como massa, vivem uma vida vulgar. Por outro lado, o Ortega Gasset vai identificar a vida nobre. E a vida nobre é vivida por aqueles que ele chama de minorias. E quando você tiver que falar sobre isso, cuidado para você não misturar minorias com esse debate de minorias que a gente tem no mundo sociológico hoje. Minorias, para ele, não tem a ver com ideia, com gênero, não tem a ver com etnia, não tem a ver com ideologia. Não. É um outro tipo de minorias. O Ortega Gasset está escrevendo isso há 100 anos atrás. Quando essa discussão que nós temos hoje de, aspas, minorias ainda não existia. Minoria são aqueles indivíduos qualificados, que saíram da massa, que se diferenciaram da massa. São aqueles indivíduos que vão em busca do conhecimento, que não querem depender do Estado a todo custo, que querem construir sua própria existência, querem ter uma vida nobre, querem viver a sua individualidade sem perder a sua subjetividade. As minorias, eles se distanciam das massas. E tomem cuidado, não é se distancia no sentido preconceituoso. Eu quero distância da massa. Não, não é isso que o Ortega Gasset está dizendo. Está falando que se distancia de ser massa. Entendeu que a massa é facilmente manipulada e não deseja aquilo para si. Deseja uma transformação dessa realidade. Essa ideia de minoria, segundo o Gasset, é aquele grupo que está próximo de seus princípios. Porque o que acontece com a massa? Segundo tanto Tocqueville quanto Gasset. A massa, ela se distancia de seus princípios, porque ela pensa igual a todo mundo. A massa, como se tornou homogênea e padronizada, muitas vezes ela abre mão de seus valores. Por exemplo, quantas vezes eu vejo alguém dizendo assim, eu sou católico, mas eu defendo a eutanásia, eu defendo o aborto. Ah, eu sou católico, mas eu não sou contra casamento de pessoas do mesmo sexo.
Vejam que eutanásia, aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo estão dentro daquele cosmos da opinião pública. E que a massa se distanciou dos seus princípios porque assumiu para si esse discurso. A minoria não. A minoria ela sai desse espectro. Porque ela passa a assumir para si seus discursos. E por que o Gasset chama esse grupo de minorias? Óbvio, porque de fato eles são a minoria. Eles compõem a menor parcela da sociedade. E aí mora um problema. Nesse momento, o Gasset encontra um problema importantíssimo. Que problema é esse? Aquilo que ele vai chamar de adulação das massas. Didi, o que é adulação? É ficar elogiando demais. É uma supervalorização. O grande problema é que o Estado, que compreendeu que a maior parte da sociedade vive uma vida vulgar, vai fazer com que as massas sintam orgulho de ser massa. E o Gasset diz o seguinte, olha que interessante. A questão não é a ascensão das massas, é legal você ver uma classe operária crescendo, ganhando os espaços públicos. É legal você ver grupos de massas começar a ascender socialmente, politicamente, culturalmente. Você pega, por exemplo, a cultura das periferias. É legal. A questão não é a ascensão das massas, mas sim dessas massas participarem da sociedade como massas. O problema não é ser massa, é atuar como massa. E de como assim atuar como massa? Ter uma vida vulgar. De alguma maneira, desculpa, de alguma maneira fica bonito ser massa. De alguma maneira traz um certo status atuar como massa. E aí, se você se conforma com isso, o Estado vai se perpetuar no poder. E aí, o indivíduo nunca sai dessa condição de controle. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, compreendido essas ideias, construído todo esse repertório a partir dos dois e que isso possa ajudar vocês nas redações, nos debates ou na argumentação que vocês tiverem que fazer. Beleza? Espero que esteja gostando do material. Logo, logo tem mais vídeo no canal. Se você quiser continuar comigo, bora filosofar.